Olá, mulheres! Hoje eu quero falar com vocês a respeito da ginecologia com a visão da medicina tradicional chinesa, já que a medicina tradicional chinesa tem uma visão completamente diferente da medicina ocidental. Então, enquanto a medicina ocidental observa o útero como um órgão em separado, a medicina chinesa ela já observa todo o funcionamento deste órgão a partir da teoria dos 5 elementos. Tá? Dentro dessa questão é que eu vou trazer algumas informações a vocês para que você possa entender a questão ginecológica e dessa forma futuramente a gente poder falar de outros assuntos também que envolvem a questão da saúde da mulher. Tá? Então, só para a gente começar, eu preciso mostrar para vocês como que funciona a questão da medicina chinesa, quando nós falamos na teoria dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos, ela envolve a questão de ter algumas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, que representa aqui o ciclo dessas imagens. Então é assim, ó, nós temos a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Então estes 5 elementos, cada um deles correspondem a um órgão que nós veremos daqui a pouco. Mas dessa forma, as setas que estão aqui do lado de fora são setas de geração, ou seja, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira. E essas setas pontilhadas, elas são setas de inibição. Então, madeira inibe a terra, ou domina, ou dominância, né? A gente pode chamar ao invés de inibição também de dominância. A madeira domina a terra domina a água domina o fogo domina o metal domina a madeira. Então, esses 5 elementos que se encontram na natureza também encontram-se nos nossos órgãos internos, que aí a medicina chinesa coloca que como elemento madeira é o fígado e a vesícula biliar, o elemento fogo, coração, intestino delgado e também aqui pericárdio, o elemento terra, baço, pâncreas e estômago, o elemento metal, pulmões e intestino grosso, e o elemento água, rins e bexiga. Então, cada um desses elementos está dessa forma, como eu expliquei no slide anterior. O fígado gera fogo, então fígado e vesícula gera coração, coração gera baço-pâncreas, baço-pâncreas gera pulmão, pulmão gera rins e rins gera fígado. Então, você vê que a partir do órgão que nós apontarmos, então, se o fígado gera coração. Então, o fígado é mãe e o coração é filho. Né? Então, a água seria o avô. Então, essas características nós teremos aqui de gerações dos órgãos. Então, nossos órgãos estão relativos a estas categorias, mas também nós podemos observar que a medicina chinesa ela vai sempre olhar este órgão como envolto nesses elementos. Então, o útero não está sozinho. Ele não é um órgão isolado, assim como os ovários e a tuba ou trompa, né? Também fazem parte de todo esse conglomerado. E para a medicina ginecológica, com o olhar da medicina chinesa, o útero está ligado ao elemento madeira, ou seja, ao fígado. Então, é esse fígado que nós teremos aí a relação com o útero.
E é esse órgão, né, esse elemento madeira, fígado e vesícula biliar, onde se concentra aqui as suas emoções, como a raiva, a extroversão, a inconformação, a irritação, parte do elemento madeira. Tá? E, consequentemente, o útero traz estas condições para manter o bom funcionamento do órgão. Então, tanto para haver o ciclo de energia sendo corrido pelo canal do fígado, passando pelo útero, assim como outros órgãos. Né? Então, todos eles estão ligados, se não diretamente, alguns, por exemplo, o pulmão não está totalmente ligado à questão do útero, mas por ele ser o gerador dos rins, ele também tem a sua colaboração. Então, no momento que você faz a ingestão de alimentos e o estômago retira a energia pura do rim, a energia pura do alimento, ele manda para o pulmão e o pulmão dissipa para o organismo, bem como também manda para os rins. Então, acaba por o rim conter aí a energia necessária para o bom funcionamento do útero. Não é? Então, nós podemos observar que todos esses elementos ligados a esse útero traz um benefício e um controle para o organismo. Então, se nós olharmos aqui para o elemento madeira, né, onde ele tem a função de gerar o fluxo de energia, então o fígado é considerado o nosso general. Ele que vai mandar toda essa energia para o organismo. Então, consequentemente, nós dependemos desse fígado. O coração trabalha na distribuição desse sangue, em enviar esse sangue para todo o corpo. Então, ele também traz uma relação com o útero. Além do que, para a medicina chinesa, é no coração que se está alojada a mente. A mente se aloja nesse local. Então, uma mente tranquila, controlada, também vai favorecer o útero, evitando problemas futuros que possam aparecer nesse órgão. O elemento terra, que é o baço, pâncreas e estômago, é o órgão principal que gera a produção de sangue. Nessa produção de sangue também favorece o fluxo de energia, né, e, consequentemente, nutre esse útero. Tá? O elemento metal, como eu disse, que é o pulmão, ele não tem tanta ligação, uma ligação direta com o útero, porém, por ele ser quem gera o elemento água, o rim, ele também tem uma colaboração, principalmente quando ele recebe a energia pura dos alimentos ou dos líquidos que você bebe, então ingere, isso também será mandado para os rins. Tá? E o elemento água, que é o rim, ele também traz esse benefício porque é ele que controla toda a essência energética que nós recebemos dos nossos pais. Então, está armazenada no rim. E para o processo da concepção, para o processo da fertilização da mulher, há necessidade de que esse rim tenha uma boa qualidade de energia. Então, quanto mais energia tivermos aos rins, maior será a facilidade da concepção. Né? A mulher tem um ciclo de 7 em 7 anos. Então, do nascimento até os 7 anos é o primeiro ciclo, dos 7 ao 14 é o segundo ciclo. Então, aos 14 anos, pela medicina chinesa, a menina estaria começando o seu desenvolvimento ginecológico, né? Praticamente amadurecendo e começando a nascer as características uterinas para no futuro vir ter uma gestação. Então, a primeira menarca, ou seja, a menarca, que é a primeira menstruação, ela começa a partir dos 14 anos. Apesar que atualmente, né, devido às alterações alimentares, a forma de se alimentar, a qualidade de vida que se tem hoje, há uma alteração aí. Tem meninas com 12 anos ou até menos já tendo a sua
menarca aí, nessa idade um pouco bem antecipada, que por um lado não é tão legal pela questão da maturidade, né? Já que o ciclo da menina é de 7 anos. Os meninos são um pouquinho mais atrasados, né? O ciclo deles é de 8 em 8 anos, mas a da menina começa aos 7. Então, quando ela chega no terceiro ciclo, aos 21 anos, ela estaria pronta, né, madura, a ponto assim de ter a concepção plena sem qualquer alteração uterina. Isso não quer dizer que ela não possa engravidar antes dessa fase, porém o útero ainda não está preparado para uma efetiva gravidez. Porém, se acontecer, as deficiências serão apresentadas ao feto que será gerado e também um desgaste dessa menina em virtude de uma concepção recente, né, onde não está totalmente preparado esse órgão. Então, devido a estas características que a medicina tradicional chinesa coloca, é que nós teremos aí o uso da medicina chinesa olhando de forma muito mais holística para a mulher do que propriamente a medicina convencional, né? Então nós vemos que o nosso corpo existe vários canais de energia, como representado nessas figuras, onde são os pontos de acupuntura, ou os canais ou meridianos que passam a energia do corpo, né? E principalmente nós temos aqui alguns canais principais que envolve o canal do baço pâncreas, canal do estômago, né, canal do rim, são os canais principais aí para a questão do útero, já que são eles que passam próximos ou até nessa região pélvica, né, que então favorece a questão uterina. Eu falei que o coração também é um dos participantes, porém não diretamente passando por esse órgão, já que o canal do coração está no braço, não é? Mas se nós olharmos as posições, né, do canal, o canal de coração está aqui nessa parte externa, interna do braço, então favorece também de alguma forma aos canais relativos aí ao útero, já que aqui nessa região também é o canal de pericárdio, né? Ou antigamente chamado de circulação sexo. Esse canal também envolve toda essa região do abdômen, né? Que também, principalmente o médio e o inferior, né? Acaba trabalhando em função do útero. Então, todas essas alterações uterinas que a mulher possa apresentar está relativo a algum bloqueio que possa haver nesses canais. Tá? O canal do fígado também, né, interessante, também passa por essa região e aí acomete a questão do útero. Então é importante verificarmos que ele não está atrelado somente a um órgão, a dependência exclusiva do útero. Então, quando falamos em problemas ginecológicos, não está restrito apenas ao órgão em si, mas teremos que avaliar todo esse complexo de canais para que possamos trazer um benefício. Inclusive, é um ponto muito interessante, um vaso interessante, que é esse vaso Chongmai, que está na lateral do abdômen e que ele comunica muito com a questão do estômago e o útero. É um vaso que traz uma energia importante para essa região. Então, dessa forma, nós podemos pensar na saúde da mulher como um todo, não apenas olhando só o problema que ela demonstra naquele instante ou que ela está vivenciando por causa de apenas um órgão, mas todos eles trabalham em consonância para trazer aí o benefício à paciente. Então, é dessa forma que a ginecologia
apresenta a característica do útero como esse órgão tão importante para a mulher que desde a sua infância até a sua fase adulta vai trazer o seu aspecto de natureza energética dependendo desses demais órgãos que nós citamos, órgãos e vísceras, né? E dessa forma, então, o equilíbrio é necessário. Qualquer desequilíbrio em um destes canais, tanto do fígado quanto do baço pâncreas, dos rins ou do coração, interferem na questão uterina. Então, é comum as cólicas, os problemas, a amenorreia, o fluxo curto ou um fluxo longo, tudo isso compromete a questão do seu ciclo menstrual e, consequentemente, está afetando ao útero. Então, é dessa forma que a medicina tradicional chinesa observa esse órgão tão importante da mulher, que já se deve considerar que qualquer alterações precisa se avaliar esses demais órgãos para que possa chegar a um benefício. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais esclarecimentos, coloco-me à disposição de você para cuidar do seu caso em particular. Dessa forma, então, a medicina tradicional chinesa pode colaborar em muito para você ter uma vida em equilíbrio. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.